Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, muito bem-vindos. Mais uma live do nosso canal. Teste de som e imagem, meus amigos, tudo bem? Maravilha! Agora, hoje vamos aqui falar então sobre o mercado e vamos ver qual é o comportamento que nós temos que adotar para essa semana, tá, pessoal? Então vejam só. Relatório fundamental saiu hoje, não é? Eu creio que todos já deram uma olhada. Então vamos lá, meus amigos. O que aconteceu então? Vamos falar aqui rapidamente, não é? Sobre os nossos fundamentos. O que aconteceu aqui na semana passada? Nada para além daquilo que nós realmente falamos, ou seja, não se alterou nada, né? As taxas chegaram a 1,805, chegaram a ter ali um leve abrandamento na quinta-feira, que até os mercados andaram um bocado desregulados ali, mas foi interessante porque nos trouxeram também novas oportunidades, não é? Ou seja, nos deram chance com aquela queda nas taxas repentina ou seja, um movimento corretivo ali durante o momento dos leilões de 10 e 30 anos, nos deram oportunidade realmente ou seja, quando os preços voltaram lá em cima, de nos posicionarmos para quem ainda estava fora do mercado e tinha poucas entradas, ainda tivemos a chance então de voltar a entrar, de nos posicionarmos. Quem esteve fora teve a oportunidade de entrar. Quem já estava dentro, então, teve a oportunidade de reforçar, como era o meu caso, que tinha poucas posições, tinha lugar onde eu tinha uma só, tinha lugar que tinha duas, tinha lugar que não tinha nenhuma. Então, ainda assim, consegui me posicionar com mais algumas posições, né? Então, pessoal, veja só, imensidão de discursos, não é, tal. Tudo isso ajudou a mexer com os rendimentos, então, em especial os rendimentos americanos, que são aqueles que nos afetam diretamente, não é? A taxa a 10 anos dos Estados Unidos, que é o nosso termômetro de risco, é para ali que nós olhamos quando queremos saber o risco global. Então nós olhamos para as taxas de 10 anos, tá? Então vejam só, em média, pessoal, tá? De dezembro para cá, o rendimento do Tesouro dos 10 anos subiu 26 pontos base. Temos os rendimentos, veja, hoje é feriado, dia de Martin Luther King. Como vocês sabem, o mercado dos Estados Unidos está fechado. Mas olha só, olhem como como encerraram os mercados de taxas na sexta-feira. Os futuros hoje, que nós até não temos acesso, né, aqui diretamente pela nossa plataforma dos futuros da abertura, mas já se anunciam que as taxas deverão abrir logo mais, aí à noite, na hora que fizerem a abertura, deverão abrir por cima de 1,80, tá, pessoal? Em torno de 1,800 e qualquer coisa. Tá, então veja só, pessoal, em relação à decisão do BOJ, tá aqui, já deixamos aqui colocado. Depois, em relação àquilo que nós falamos, veja, é muito importante agora nessa fase que a gente olhe, pessoal, para os dados econômicos que vão saindo, tá? E essa semana, olha só, variação do emprego, do desemprego e pedidos de subsídio-desemprego no Reino Unido, tá? Depois, na quarta-feira, temos o IPC anual de dezembro, ou seja, a inflação de dezembro anual, tá? Vamos entender aqui, temos a mensal também de dezembro, mas o que nos interessa principalmente é a anual, tá? As projeções dos economistas, pelo que eu tive olhando hoje, pessoal, tá aqui entre 5,1 e 5,2. Nós colocamos no relatório 5,2. Pela minha estimativa, eu penso que nós vamos bater no 5,3. Tá? Então veja, quando eu perguntei antes ali e falei dos três, quem é que podia ser o primeiro? E eu creio que se nós batermos no 5,3 aqui, primeiro de tudo, tá? Vai ser
um caso aqui, ou seja, a inflação mais alta desde o ano de 1992 no Reino Unido. Hipoteticamente, ou seja, não haveria uma outra forma que não seja um aperto quantitativo, ou seja, aumentarmos as taxas e diminuirmos a quantidade de dinheiro em circulação. Viu, Érica, por que nós não podemos falar em massa monetária? Tá? Porque nesse caso, então, nós também estaríamos aqui a diminuir a massa monetária. Certo? Então vamos entender assim, temos que retirar liquidez do mercado e diminuir o acesso ao consumo. Para que a gente consiga diminuir a inflação, nós temos que diminuir o acesso ao consumo. Por isso nós temos que, ou seja, dificultar um pouco o crédito, ou seja, tornar o crédito um pouco mais caro e fazer com que haja menos dinheiro na mão do agente econômico, ou seja, do consumidor, tá? Então vejam, uma vez que isso aconteça, eu diria assim, ó, que certezas não existem, não é? Como nós sempre falamos, mas é 90% provável que nesse caso o BOE deve tomar medidas para enxugar, certo? Isso faz o que com a Libra? Érica, boa. Miguel Valente, Rui Alves, Leandro Leles, Cícero, João Ferreira, boa, joia, show de bola. Então olha só o quanto o fundamento é importante. Quem é que já ouviu a frase compre no boato e venda na notícia? Ou venda na notícia e compre no boato, não é? Você já ouviu isso? Então olha só, nós já sabemos hoje um dado que vai ser divulgado quarta-feira, 17, dia 18, 19, ou seja, praticamente 2 semanas antes, nós já sabemos o quê? Então agora diz para mim, na quarta-feira esse dado se confirma, ou mesmo que seja 5,2, tá, pessoal? É porque 1/10 tem um quê psicológico muito grande para as pessoas, sabe? Olha, foi além daquilo que era previsto. Se antecipar e nos posicionarmos melhor, ou seja, veja, nós já vamos ter a oportunidade de estar de olho, de procurarmos aqui um momento para nos posicionarmos na Libra face a moedas que nós sabemos que poderão se manter fraca ou que terão aqui uma sucessão de fraqueza diante dos acontecimentos e dos fatos econômicos nos próximos dias. Tá? Vejam só. Um outro dado, tá, pessoal? Que nós não podemos nos esquecer. Dia 21 ou 21, sexta-feira. O que temos sexta-feira? Alguém arrisca um número? Não, um número em dinheiro. Número de opções por expirar. Alguém arrisca um número em valor? Leandro, esse dado para já não existe, tá? Existe alguns bancos que fornecem mais ou menos alguma estimativa, tá? Então veja só, o que existe aqui, e eu agora não quero ser demagogo aqui ou hipócrita, sei lá, eu não sei se alguma vez eu falei disso ou não, mas vocês sabem que existe opção anual também, não é? Se nós já falamos disso aqui ou não. Nós temos opções mensal, trimestral,
semestral e também temos opções anuais, não é? Já falamos disso aqui ou não? Eu não lembro e realmente não tenho certeza se eu alguma vez falei disso aqui ou não. Acho que não, não é? Então vejam, há opções também anuais, tá, pessoal? E isso na América é muito comum, não é que é muito comum, mas é mais comum. Europa não, isso é bicho de sete cabeças, vamos lá. Agora na Europa, na América existe muito isso, tá? As opções anuais, ou seja, que normalmente se vencem, ou seja, se renovam, né? Se compram ou se vendem opções em janeiro desse ano, com vencimento para janeiro do próximo ano, tá? Existe isso e existe bastante, tá? E eu não sei realmente se alguma vez essa sexta-feira também temos a anual, tá, Rosália? Então temos as opções mensais de dezembro que vencem em janeiro, nessa data, e temos as anuais. Então, como disse o JR, não é dia de quatro bruxas, porque não temos opções trimestrais aqui, tá? Ou seja, vamos ter em março a primeira sexta-feira de quatro bruxas, não é? A cada 3 meses temos as quatro bruxas, certo? Mas agora em janeiro temos as opções anuais, certo? Eu penso mais ou menos pelas anotações que eu tinha aqui feito, eu penso, pessoal, entre 125 e 175 bilhões de dólares. São duas bruxas, é verdade, Alfredo. Essas não são 3 bruxas, são duas só. É só do ano e do mês. São são 2 bruxas, não são 3. Tá boa essa, Alfredo. Tá? Então, ou seja, entre 125, vamos lá, e 170 bilhões aproximadamente. Pessoal, vai ser forte, tá? E normalmente, vocês sabem que isso já começa a mexer com o mercado na quarta-feira à tarde, já começamos a ver alguma coisa. Na quinta-feira já aumenta e na sexta, então, podemos ter, tá, pessoal, uma volatilidade implícita aí na ordem de 4 ou 5% até dentro de um dia só. Cuidado. Sexta-feira é um dia que eu acredito que seja bastante volátil, tá? Mas eu também acredito que é assim, como hoje foi feriado, pessoal, tá? Em princípio, eu não mudo aquilo que é a minha análise, que já desde o início do ano venho falando e venho fazendo, tá? Eu creio que para nós aqui, o mercado, semana que vem, temos Reserva Federal, tá? Na semana que vem, no dia 26, temos Reserva Federal. Portanto, eu acredito que os mercados aqui possam, agora, nesta semana, ainda, fazer o seguinte movimento. Podem vir aqui nesta zona dos 4.600 pontos, 38,2 de novo deste mesmo FIBO que já veio até por baixo aqui nos 50 e etc e tal, tá? Que é um FIBO que já teoricamente ainda está aqui por causa do 61,8, que aqui se encontra, mas que segundo a nossa metodologia pouco ou quase nada importa, não é?
tá? Para quê, pessoal? Porque aqui ainda é possível que a gente depois veja aqui um movimento. Pode ser, veja, isso é apenas uma mera possibilidade. Alguém consegue ver algo aqui com essa linha que eu desenhei aqui? Pode ser, tá, pessoal? Não quer dizer que seja, ok? Então vamos pensar que poderíamos ter aqui, ó, agora veja, é complexo ou não é complexo? É complexo, não é? Temos aqui, não é? É complexo aqui, olha só, temos um ombro duplo, uma cabeça dupla, teoricamente teríamos que ter uma cabeça, um segundo ombro duplo aqui também. Certo? Ou seja, subir primeiro para depois descer, tá? Então, o seguinte, segundo a regra da FCT, o segundo ombro pode ir até onde? Pessoal, o segundo ombro pode ir até onde? – 61,8. Então diz para mim, fecha ou não fecha? Coisa linda, não é? Olha só. Agora vamos pensar assim, se isso se concretizar, nós teríamos aqui vamos por assim dizer, uma projeção, imaginemos que final da semana vai terminar em máximos, na próxima semana, dia 23, o mercado vem e rompe aqui no dia 23, mais ou menos por aqui. Traria o mercado antes da Reserva Federal, para aqui. Que tal? Parece bonito ou não? Temos dados do PMI no caminho segunda-feira e seria fabuloso, não é? Era lindo. Então vejam só. Isto, pessoal, é análise técnica pura, ok? Mas, fundamentalmente, agora o seguinte, vou remover isso aqui daqui para já, porque vocês já ficaram com essa ideia, certo? Então veja só, este FIBO já andou por cima do 61, já andou aqui por baixo, de nada adianta. Removemos ele daqui, removemos esta linha daqui, certo?
Mas vemos também o seguinte aqui, que um retorno, então, nesta zona, ou vamos colocar assim, pessoal, a minha estratégia, tá? Eu espero que o mercado retorne qualquer coisa aqui, preferencialmente nesta zona ou até por baixo desta zona, para me dar a oportunidade de buscar operações longas aqui. Com qual objetivo? O meu objetivo, meu take profit, continua aqui nesta zona, 4.735. Não acredito que o mercado rompa este nível antes da Reserva Federal. Não acredito. Fundamentalmente, não há razões para isso. Todos os fundamentos que vimos já inicialmente, falamos deles, nos levam a crer que o mercado vai se manter aqui, ou seja, as taxas devem abrir em alta, com o mercado amanhã as taxas a subirem, certo? E isso vai fazer o que, pessoal? As taxas a subirem vai empurrar o mercado para cima ou para baixo? Taxas acima de 1,8 amanhã. Empurra o mercado para cima ou para baixo? Para baixo, não é? Então vejam só. O mercado vindo aqui. Vou afastar aqui um pouquinho. Ou vou fazer um outro desenho aqui. Temos o que aqui? Nesta zona. Stops. Muito bem. Muito bem. Certo? Então, olha só, pessoal. É óbvio que nós temos aqui, certo? Uma zona de suporte que está aqui na zona dos 4.525 pontos, que também é uma zona interessante, certo? Também é uma zona interessante, mas veja, ainda assim o mercado teria que caminhar até aqui 2,65%. Pode acontecer de tudo essa semana em razão dessas montoeiras de opções anuais aqui, pessoal, que tem a vencer, tá? Mas eu acredito que tudo isso só vai trazer o mercado para cima. Foi o que fez a semana inteira. Então, com a abertura das taxas, o que vai acontecer? Vai empurrar o mercado para baixo. E nesta zona aqui é onde nós vamos vigiar o mercado. E caso o mercado nos dê oportunidade, pessoal, tá aqui as zonas que são interessantes, tá? Para buscar aqui posições longas. Agora, nós não vamos, eu não vou, não é nós, não é? Eu não vou entrar aqui a moda campeão, certo? Não vou me alavancar aqui a força toda, porque se os mercados continuam com taxas em elevação, é óbvio que o mercado vai continuar a derreter, pessoal. Isso vocês não tenham dúvida, certo? Mas que os mercados deverão abrir com taxas em alta, empurrando o mercado para baixo aqui, isso é certo. Agora, aqui por baixo desta zona, eu pretendo buscar posições aqui, tá? E depois, é óbvio que aqui, como eu digo, ó, esta zona aqui dos 50% é uma zona também muito interessante para buscar posições compradoras aqui. Agora, então o que eu já sei? E que você também já sabe.
O que você sabe em relação a esta zona aqui? Cícero. Boa. Dividir as entradas, Rodrigo. Boa. Leandro Leles. Muito boa também, tá? Se romper, vem no próximo fundo. Se fechar de baixo, pessoal, certo? Imagina que uma vela só fecha aqui por baixo. Se a vela vier aqui, é isso que nós temos que saber. E não podemos nos esquecer disso, meus amigos. Você não pode esquecer disso. Esse aqui é o teu, eu não sei como é que fala, se isso é certo o que eu vou falar ou não, esse é o teu mantra, né? Veio aqui, você entra. Se não voltar por cima destes mínimos que estão aqui, ó, esses mínimos que estão aqui, certo? Pode fechar aqui? Pode. Não pode é o quê? Perder estes mínimos aqui, ó. Se fechar aqui, certo? Você entrou exatamente aqui nos mínimos. Quando estava aqui, você entrou. O mercado voltou lá para cima, tal. No final, na hora de fechar a vela, o mercado volta e fecha aqui. Eu saio a mão já. Não espero. Saio a mão já. Porque a próxima vela, provavelmente, na próxima vela, o mercado vai fazer o quê? Certo? Se fechar por baixo, pessoal, vai vir buscar outro fundo e você vai ter oportunidade, então, de entrar aqui e entrar melhor. Certo? Então, não vale a pena. O mercado tem que se aguentar na primeira zona, ou seja, ele tem que fechar aqui, ó. Não pode romper esses fundos que aqui estão. Não pode. Se fechar uma vela aqui por baixo desses fundos, significa que ele vai buscar esses fundos que estão aqui. E, aliás, vai vir aqui por baixo ainda, até diria para você o seguinte, ó, vai vir aqui nesta zona. Porque vai limpar de novo stops que ainda possam estar por aqui. Certo? Então, meu objetivo, buscar posições longas, aproveitar um movimento em que o mercado no fim da semana deverá terminar aqui nestes máximos, pessoal, nos 4.735, pode até ameaçar ir mais em cima, tal, ou seja, vir para cima. Portanto, alta de taxas, mercado vai vir para baixo, oportunidade de compra, certo? Da mesma forma, vejam só, vai acontecer aqui. Vamos primeiro olhar os americanos. Vejam, os americanos. Pessoal, foi lindo também, olha só. Fizeram um movimento perfeito, tá? Agora, o Nasdaq está numa zona que teoricamente rompeu aqui, pode até ser um falso rompimento, pode vir aqui novamente mais por baixo, ameaçando que vai ficar por baixo desta zona e voltar, tá, pessoal? Aqui no Nasdaq nós temos uma linha muito clara identificada aqui. Mas mesmo muito clara. Veja só,
ganhou uma grande força compradora aqui, pessoal. Fez um impulso forte altista aqui, tá? Então veja, qualquer proximidade desta zona é uma zona interessante para voltar a comprar. E aonde o objetivo, o take vai estar onde? Novamente, pode até ser o Nasdaq. Veja, média dos 200 dias vai estar passando aqui. Estamos a falar de 4, quase 5%, pessoal. Tá? Muito bom. Dow Jones. Tecnicamente está tudo muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha, vamos até fazer assim. Pessoal, o que não pode aqui? Sávio Pinheiro, fundo busca fundo, topo busca topo, né? O que não pode? Exatamente, pessoal. Não pode fechar por baixo, tá? Olha só, pode até alargar um pouquinho aqui a zona onde ganhou um impulso, pode. Tá? Pode vir por baixo aqui um pouco para limpar stops, pode. Mas justamente, como eu falei, olha só, não pode fechar aqui por baixo. Se fechar por baixo desta zona, você já sabe o que vai acontecer. Se perder esse fundo, vai vir aqui. Vai vir nos 34.500 pontos, 570 pontos aqui, ó. Então você já sabe, se perder esse fundo, não vale a pena aguentar a posição. O mercado veio aqui por baixo, temos oportunidade. Take profit. Olha que lindo. Como eu digo, mais na cara do que nariz. 2,5%. Muito bom. Certo? Índices americanos, europeus, pessoal. Tá difícil ou não? Como é que é? O que você acha? Exatamente como nos americanos. Certo? Pessoal, lembrem, pode vir aqui embaixo, ó, deixa uma zona mais alargada. Pode vir aqui para querer limpar stops? Pode. Mas o que não pode fazer? Não pode fechar por baixo desses mínimos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mínimos. Essa vela aqui, vamos aumentar para você ver bem. Veio aqui embaixo, veio, mas olha onde é que ela fechou. Ela fechou ali, ó. Ali ela fechou. Tá vendo? Olha essa aqui. Fechou aqui. Não é? Olha essa aqui. Fechou aqui. Certo? Ou seja, não pode romper aqui. Se ficar aqui por baixo, olha, vamos lá, ainda daria o benefício da dúvida até esses mínimos? Até poderia.
tá? Mas normalmente se perder esses fundos, entendeu, pessoal? Não temos chance. E olha, take profit. E eu ainda, olha, quase que arriscaria dizer aqui, não, mas é muito curto o movimento, acredito que dê um movimento mais ampliado, tá? Índice espanhol, vejam, fez toda essa zona aqui, eu ainda continuo curto neste índice, continuo short aqui, porque creio que ele vai me dar a oportunidade, entendeu? De vir aqui mais embaixo. Ele tem que vir aqui nos 8.724, que eu quero sair com posições ganhadoras aqui nesse índice. Mas creio que é aqui na média dos 200 dias que ele vai inverter e vai novamente vir para estes máximos aqui. Portanto, eu só estou à espera e não saí dele ainda, só estou à espera que ele retorne para que eu saia aqui, ou seja, como eu digo, o mercado é um gentleman, senão eu vou ter que fechar a posição aqui e assumir alguma perda. Então eu quero que ele retorne aqui onde eu tenho as minhas posições, ou seja, que ele volte um pouquinho mais embaixo para que eu ainda saia aqui com algum lucro, com algum retorno, tá? DAX. Alfredão, semana passada, coisa linda, hein? Hã? Sexta-feira essa vela aqui tava a coisa mais amada. Vejam só, pessoal, zona aqui é onde o mercado está se acumulando aqui com muitas posições nessa zona, tá? Vamos ver aqui uma coisa. Bem marcadinho, tá vendo aqui, pessoal? Bem marcadinho, olha só. Fechou aqui a última vela. Veio até aqui embaixo, voltou para terminar lá em cima, não é? Abriu aqui a vela, fechou lá em cima. A vela vermelha de fundo veio até aqui, limpar stops, exatamente. Então vejam só. Ao retornar aqui nesta zona, eu diria até que aqui nós já vamos ter pressão compradora no DAX. Porque olha só, pessoal, ele ficou aqui vários dias dentro dessa zona aqui. Então nós sabemos que quando chegar aqui, temos muitos stops aqui nessa zona, então deve empurrar aqui nos 38, ó, tá? Deve empurrar de volta aqui nos 38. E não esqueçam que de todo este último impulso que aqui está, o DAX não rompeu os 38 para baixo. Está aqui para vigiar, Leandro. Boa. Então vejam só, não rompeu os 38 para baixo. Até então, significa que temos probabilidade de que ele faça novos máximos. Tá? Então vejam, se ele vier aqui, pessoal, limpar uns stopzinhos aqui nesta zona, neste momento é o momento de nós olharmos para o SP500 e vermos como estão realmente as taxas, tá? Se elas estão agressivamente a subir ou se elas abriram altas e se mantêm naquele mesmo patamar, certo? E deverão aliviar, como eu digo, devem aliviar durante a semana as taxas. Certo? Portanto, devemos ter oportunidade de entrar aqui com uma posição nesta zona, a partir desta zona, de entrar com posições longas. Mas também já sabemos o quê?
Essa zona aqui é o que, pessoal? Esta zona é o que? Isso aí, Leandro. A nossa zona de risco, tá? É o nosso limite. Se fechar por baixo aqui, olha onde é que está o próximo fundo. E veja, é um fundo relevante. Não é qualquer fundo. É um fundo relevante. Portanto, vejam que aqui o mercado se aguentou, acumulou nesta zona e ganhou um forte impulso. Se suportou aqui, ganhou impulso. Resistiu, se apoiou, ganhou impulso. Portanto, se romper lá, vai vir aqui na zona dos 15.400 pontos. Cuidado. Como eu disse, atenção. É tentarmos nos posicionar bem e assim que possível estarmos em break-even. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, foco, não saiam fora da estratégia, trabalhem com pouca alavancagem, pessoal. Cuidado, essa semana é uma semana perigosa por causa das opções, tá bom? Então, vamos manter o foco, vamos manter a disciplina para que as operações corram bem, a nossa rentabilidade, a nossa lucratividade permaneça, tá bem? Uma semana abençoada para todos, que corra tudo muito bem, que seja uma semana produtiva e frutífera para você, tá? Um abração, fiquem com Deus. E para quem é da formação, amanhã nos vemos na formação. Legal? Não esqueça de deixar o teu gosto aí também. E um hashtag Eugênio Silva Filho, FCT e tudo mais que vocês já sabem aí. Tá bom? Um abração, queridos. Fiquem com Deus.